Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre... O que são verbos? Estão preparados? Então, vamos lá! Os verbos expressam ação, estado ou fenômenos da natureza. Verbos de ação. Os verbos de ação revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito, como um desejo, uma ação ou um acontecimento. Exemplos: jogo bola quando posso. Ajudo minha mãe nos deveres de casa. Dou aula todos os dias. Verbos de estado. Esses verbos indicam uma característica, um estado. Por exemplo, eu estou, eu sou, eu fiquei, eu vivo, eu permaneci, eu continuei. Geralmente, depois de um verbo de estado, vem um adjetivo. Eu estou cansada, eu sou feliz, eu fiquei surpresa, eu vivo distraída, eu permaneci confusa, eu continuei fiel. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Como o próprio nome já diz, esse tipo de verbo indica um fenômeno da natureza. Exemplos: nevou na Serra Gaúcha. Ontem choveu o dia inteiro. Venta muito em Itajubá, cidade do sul de Minas. Geará forte na próxima semana. Trovejou de manhã, mas não choveu. Os verbos podem ser escritos em 3 tempos: no presente, no passado ou no futuro. Por exemplo, o verbo cantar: cantei, canto e cantarei. E quando o verbo não está nem no passado, no presente ou no futuro, como o chamamos? Nós o chamamos de infinitivo, que é o verbo em seu estado natural. Eles podem terminar em ar, er e ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Exemplos: pular, cantar, falar, olhar. A segunda conjugação são os verbos terminados em er. Exemplos: beber, correr, aprender, escrever. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Exemplos: abrir, dividir, cumprir, corrigir. Os verbos devem estar de acordo com a pessoa que fala. Por exemplo, nessa frase temos o pronome nós. Como eu devo escrever o verbo estudar no futuro? Lembrando que o verbo deve concordar com o sujeito. Então eu não posso escrever nós estudarei, e sim nós estudaremos a noite inteira. E nessa frase, como escrevemos o verbo estudar no futuro? Eles estudaram a noite inteira. Acho que tem alguma coisa errada aí. Como esse verbo está no futuro, ele deve terminar em ão e não com am. E existem também os verbos regulares e irregulares. Nos verbos regulares, o radical não se altera. Por exemplo, ao conjugar o verbo pular, a única coisa que se altera é a terminação dos verbos, ou seja, o início desse verbo permanece o mesmo em todas as conjugações. Já nos verbos irregulares, não só as terminações se alteram, os radicais também ficam diferentes. Os verbos podem estar em 3 modos diferentes: no indicativo, que indica uma certeza. Exemplos: Julieta pula corda. No subjuntivo, que indica uma dúvida. Exemplo: talvez ela pule corda. E no imperativo, que indica uma ordem ou um pedido. Julieta, vá pular a corda. E por último, além do verbo estar no infinitivo, pode estar também no gerúndio e no particípio. Eles não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. Os verbos regulares no particípio sempre terminam em do. Por exemplo, cantado, estudado, partido, vivido. E o verbo no gerúndio é quando o verbo termina em ndo. Por exemplo, cantando, vivendo, sentindo, pulando. Alguns alunos têm certa dificuldade de encontrar o verbo em uma frase. Uma dica é que você pode tentar conjugar a palavra em tempos verbais. Por exemplo,
Pedro canta a música em cima do palco. A palavra Pedro dá para colocar no passado? Não, porque Pedro não é um verbo, e sim um substantivo. E a palavra palco? Palco também não, pois é outro substantivo. E a palavra música dá para colocar no passado? Não. E a palavra canta? Você consegue conjugar no passado? Sim, no passado, no presente e no futuro. Então, esse é o verbo da frase. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!